Estamos em tempos em que homens desafiam, homens se levantam para desafiar a Deus. Eu nunca pensei ver o que eu estou vendo hoje. Homens desafiando a Deus abertamente. Falando mal de Deus, falando mal das Escrituras Sagradas. Eu nunca pensei viver uma época como esta. Homens falando mal de Deus. Homens falando mal das Escrituras Sagradas. Jamais imaginei viver num tempo como este, onde Deus está sendo desafiado abertamente, onde a palavra dele está sendo desafiada abertamente. Eis a época em que estamos vivendo, desafiando a palavra de Deus, desafiando Deus e sua palavra, desafiando Deus e sua palavra, desafiando Deus e sua palavra. E além disso, a perseguição ao povo de Deus em todo este mundo. Em muitas partes desse mundo, perseguição ao povo de Deus. Parece que está havendo um globalismo. É geral, global, geral. Um levantamento contra Deus, sua palavra e o seu povo. E a coisa está ficando tão notória, tão normal, que isso passa batido aos nossos olhos. E não vemos a perseguição que está sendo levantada contra o povo de Deus no mundo. Em muitos lugares, o povo de Deus está sendo perseguido por governos, simplesmente porque sustentam as Escrituras Sagradas, porque creem em Deus. Muitos vão para o paredão e são fuzilados. Outros são levados presos porque creem nas Escrituras Sagradas, porque creem em Deus. Outros são colocados em colônias de serviço forçado. Outros são exilados. São enxotados para fora de seus países, porque creem em Deus e creem nas Escrituras Sagradas. Aí está o motivo. Há uma guerra cultural. Há uma guerra cultural. Há uma guerra cultural. Uma guerra contra Deus, sua palavra e aqueles que creem na palavra e em Deus. E ninguém está dando bola para isso. Parece que tudo é normal e há um silêncio dominante. Onde isso vai parar? Nossas escolas estão sendo atacadas por essa guerra cultural. Nossas escolas, olha onde eles foram parar. Olha onde eles foram se alojar. Foram se alojar em nossas escolas. Onde estão os nossos filhos?
querem fazer a cabeça dos nossos filhos, desde o pré até a pós-graduação, até os doutorados, dizendo: não há Deus, não há Deus, sustentando que a Bíblia é uma mentira, sustentando que a Bíblia é coisa de gente do passado. Coisa de gente primitiva. É isso que estão fazendo diante dos nossos olhos. E não há ninguém que se levante. Não há ninguém que se levante. Há um silêncio. Há um silêncio. Há um silêncio. E aí esses Golias se levantam e soltam suas hienas e querem devorar as Escrituras Sagradas, devorarem a palavra de Deus, apagar com Deus neste mundo, fazer um apagão de Deus. As Escrituras dizem que Jesus Cristo foi entregue aos homens. Jesus foi entregue aos homens. Jesus foi entregue aos homens. E quem é Jesus? Jesus é a bênção de Deus para os homens. Por isso que a Escritura diz que, através de Jesus, a bênção de Abraão chega até nós. A bênção de Abraão chega até nós. A bênção de Abraão chega até nós através de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus, é o que Deus quer para os homens, é a boa vontade de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí está a bondade de Deus oferecida aos homens, entregue aos homens. Não foi entregue aos anjos. Essa boa vontade de Deus foi entregue para os homens. Você e eu. E Deus quer que se propague por toda essa terra esta boa vontade de Deus para com os homens. Isto é, publiquem o Evangelho. Publiquem o Evangelho. Publiquem o Evangelho. Publiquem o Evangelho para os 4 cantos do mundo. A toda nação, a toda tribo, a toda língua. Eles devem conhecer a boa vontade de Deus para com os homens. Aí está a vontade de Deus para a humanidade. Que descubram a verdade. Que descubram o caminho. Que descubram a vida. E tudo isso está em Jesus Cristo. Mas há um processo de globalização neste mundo que quer tirar Jesus Cristo da história, da nossa história. Querem tirar Jesus Cristo da nossa história. Querem eliminar Jesus Cristo da nossa vista. Querem colocar o mundo e o que há no mundo diante dos nossos olhos. Isto deve dominar a nossa mente. É uma guerra contra a nossa mente.
a guerra cultural. É a guerra cultural. É a guerra cultural. Querem fazer a tua cabeça. Querem fazer a minha cabeça. Aí tem que tirar o caminho diante da nossa vista. Tem que tirar Jesus Cristo, o dom de Deus. Querem apagar tudo que é de Deus diante dos nossos olhos. Só apresentar o materialismo. O materialismo. Aí está o empenho desses homens. E para isso eles levantam Golias. E os Golias de hoje levantam-se falando mal de Deus, do povo de Deus, e tentando exterminar com as escrituras sagradas, desfazendo das escrituras sagradas. Isso é coisa primitiva. Escritura é coisa primitiva, é coisa velha, é coisa primitiva. Nós somos os progressistas, nós somos materialistas. Com isso, eles querem tirar Deus dos nossos olhos. Porque é em Deus que nós vamos olhar a verticalidade. O que é verticalidade? É você olhar para cima, você olhar para o alto e ver que de Deus nós procedemos. Tudo procede de Deus, a esta grande verticalidade. Deus falou e tudo se fez. E o homem foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. Aí está uma questão que os materialistas não querem que apareçam diante dos nossos olhos. Que o homem foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. Os materialistas criam narrativas. Não. O homem veio do macaco. Narrativa dos materialistas. Não. O homem veio de uma ameba. O homem veio de uma ameba. Narrativa dos materialistas. Não. O homem veio de um Big Bang. Que é isso? É uma explosão. Pum! E apareceu o universo. E dentro do universo aparece o homem. Narrativa dos materialistas. Não. Os homens vêm de um buraco negro. É aí que vamos encaixar a história do aparecimento, da origem do homem em nossos dias. Narrativa dos materialistas. Tudo isso para apagar Deus da nossa mente. Querem apagar Deus da nossa mente. Não querem que olhemos para o alto. Querem que ficamos os nossos olhos no mundo e nas coisas que há no mundo. É isso que eles querem. Porque as Escrituras dizem, o mundo combate contra as coisas do alto. E Deus falou, os meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que o pensamento dos homens. Deus quer que olhemos para os pensamentos dele. E onde você vai encontrar os pensamentos de Deus? Resposta nas Escrituras sagradas. Lá está as instruções de Deus para o homem.
para que ele tenha uma vida de paz, prosperidade e bênção, para que o homem seja feliz na terra. É isso que Deus projeta para o homem, felicidade na terra. E para isso o homem tem que saber que Deus quer ter comunhão com o homem. O quê? Deus quer ter comunhão com o homem. O que é essa comunhão? É amizade com o homem. Deus quer ter amizade com o homem. Amigos, aqueles que se falam, aqueles que têm a mesma mensagem, têm os mesmos pontos em comum, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: eu trouxe as mensagens do Pai para vocês. Eu recebi as mensagens do Pai e as entreguei a vocês. Eu entreguei as mensagens do Pai para vocês. Palavras de Jesus Cristo. Agora que vocês sabem as mensagens de Deus, vocês foram promovidos, vocês não serão vistos pelo céu como servos, mas agora vocês serão vistos como amigos de Deus. Amigos de Deus. Olha o posicionamento em que somos colocados a partir do momento em que conhecemos as mensagens que Jesus Cristo nos entregou. Ele recebeu do Pai e pegou essas mensagens e nos entregou. E seus discípulos registraram tais coisas para que essas mensagens chegassem até nós hoje, no terceiro milênio. Aí está a vontade de Deus. E onde você pode ver essa vontade de Deus? Nas Escrituras Sagradas. É aí que vamos aprender a olhar para o alto e nos enquadrar no plano de Deus. Porque aí está o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí está a proposta de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas vêm os homens e querem tirar o caminho, a verdade e a vida dos nossos olhos. E querem implantar as suas narrativas, as narrativas da ciência, as narrativas do materialismo. Aí vem as histórias, dividem o homem, dividem a humanidade. E vai dizer, olha, uns são brancos, outros são amarelos, outros vermelhos, outros mestiços, outros pretos. Dividem o homem. E divide o homem também em classes sociais. Classes sociais, divisão na humanidade. E depois querem que essas classes sociais se degladeiem. Lutas de classes. É isso que o comunismo prega, luta de classes. E eles falam, isso aí é revolução? Isso é coisa para frente. É assim que nós progrediremos como humanidade. Luta de classes é guerra.
uma classe lutando contra a outra, uma nação lutando contra a outra, é derramamento de sangue, fratricídio, morte de irmãos, irmãos matando irmãos. Isso vai levar a um genocídio. Aí está a proposta de revolução dos comunistas. Dividem diabotário o aparecimento dos filhos de Deus. É necessário o aparecimento dos filhos de Deus em nossos dias. Aqueles que vão sustentar a palavra de Deus diante dos nossos olhos. A Escritura diz que a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Serão estes que vão sustentar a palavra de Deus diante dos nossos olhos, nesses dias de um globalismo contra Deus. Homens querendo fechar a porta que Deus abriu. Mas as Escrituras diz que a porta que Deus abre ninguém fecha. Porque vai se levantar os gladiadores de Deus. Até agora, durante 2000 anos, fizeram ovelhinhas de Jesus, homens obedientes, a hierarquias, homens que se dobram a hierarquias, homens que se dobram a cajados, são direcionados, ovelhinhas de Jesus. Mas agora estamos no 3º milênio, é a época do aparecimento dos filhos de Deus. Essa é a expectativa da natureza. Aqueles que vão abrir a porta da palavra de Deus a este mundo, abrir os olhos de que existe Deus, existe um Criador, e Ele deixou um manual, o manual da felicidade humana, o manual da paz, da tranquilidade, da vida, o manual do bom caminho, o manual da verdade, as Escrituras Sagradas. Que Deus nos ajude a encontrar esse caminho e a fechar a boca desses Golias que se levantam contra o povo de Deus, que se levanta contra Deus, que se levanta contra a palavra de Deus. Aí está a proposta de Deus para o 3º milênio, o levantamento desse tipo de gladiador, aqueles que manejam bem a palavra de Deus, aqueles que aprenderam a manejar bem, a ter um conhecimento claro dos conceitos de Deus, das instruções de Deus, dos caminhos que Deus quer para o homem. Que Deus nos ajude a encontrar esse caminho. Os gladiadores de Deus. Amém.